Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Vídeo objetivo, sem maquiagem, sem sacanagem, para a gente poder passar os principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje, dia de reapresentação no CT Moacir Barbosa, nosso treinador ensaiou 2 mudanças aí na equipe para enfrentar o Red Bull Bragantino na próxima segunda-feira. Iremos falar aqui também sobre essa situação aí, onde o Rodrigo Caetano poderia vir para o Vasco da Gama em 2024. A gente vai explicar o que tem de verdade nessa situação. E iremos falar aqui sobre a situação de reforços, porque o Ramon Dias tem cobrado exaustivamente a 777 Partners e principalmente o senhor Paulo Braxi para ir mais rápido com as contratações. Há um compromisso em contrato de time competitivo para que o mesmo possa trabalhar. E hoje surgiu aí a novidade sobre 2 meias, mas não são os 2 meias aí que o Fábio Azevedo colocou de manhã. Longe de ser aí o Pastore e também o Hazard, né? A gente vai falar aqui para vocês como que estão essas negociações. Peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Mas, gente, se inscrevam mesmo aqui no nosso canal para que a gente possa ter voz ativa dentro do Vasco da Gama aí. O seguinte, o Vasco da Gama, próximo jogo contra o Red Bull Bragantino, o Grêmio já ficou para trás, vencemos, a vitória não pode mascarar a real situação do Vasco da Gama na competição. Hoje os nossos atletas aí retomaram os treinamentos. O Ramon Dias acenou aí com 2 mudanças na equipe do Vasco. Uma ele será obrigado a fazer, que é o Praxedes sendo retirado aí da equipe titular por motivo de força maior, devido aí o vínculo que ele tem com o Red Bull Bragantino. Aí, para o lugar do Praxedes, ele observou hoje tanto Jair como o Marlon Gomes, tá? O Jair, que não foi relacionado, assim como o Pumita, na última rodada. E a situação aí que ele observou também foi a situação do Vegete, perfeito? Então, o Sebastião Ferreira deve deixar a equipe titular do Vasco essas 2 mudanças. A situação do Pumita, ele deve ficar como reserva aí, porque o Bambu está com muita moral aí com o treinador e deverá continuar sendo ali o lateral direito improvisado. O Vasco aí que vai para Bragança Paulista aí para tentar 3 pontos e a gente vai ter a estreia aí do Rossi também. Certo, pessoal? Bom, hoje surgiu uma situação de Rodrigo Caetano. O pessoal já está colocando o Rodrigo Caetano no Vasco. Vamos lá, vamos esclarecer esse cenário aí de Rodrigo Caetano no Vasco da Gama, essa possibilidade. Essa informação veio do jornalista Jorge Nicola hoje na parte da manhã. O jornalista Fábio Torres foi atrás aí e entrou em contato com o Rodrigo Caetano para poder saber se haveria ou não haveria a possibilidade dele assumir o cargo de executivo já no próximo ano. Vamos colocar aqui, abrir aspas aqui para o Rodrigo Caetano, ele falando, ó, nada até agora.
Meu foco está em tirar o Galo desta situação. Tenho um contrato aqui e por isso não posso conversar a respeito, disse o dirigente, que prosseguiu. Temos que esperar a SAF do Galo assumir para ver o que pensam para os próximos anos, completou o profissional, certo? Então, não tem nada com o Rodrigo Caetano, pelo menos por enquanto, certo? Ele está focado, palavras dele aqui. Bom, certo é que o Paulo Brax dificilmente vai ficar no Vasco, vamos combinar no ano que vem, até porque o nosso treinador aí não está gostando da lerdeza dele aí. Não está conseguindo ter influência no mercado, alguns jogadores que ele pediu não trouxe. Então, se o Ramon Dias ficar no Vasco da Gama para o próximo ano, que ele vai receber um monte de proposta, né, embora ele tenha vínculo com o Vasco até o final de dezembro, a gente deve ter mudanças aí no departamento de futebol do Vasco da Gama. Agora, falando aí sobre a situação aí de reforços. O Vasco ainda busca um zagueiro, o Vasco busca ainda um camisa 10 e o Vasco busca também aí um volante. E nessa situação aí, a situação do Vieto segue indefinida, não tem nada acertado lá com a equipe do mundo árabe. O que existe é que realmente ele mandou uma contraproposta para o Vasco da Gama, e se aí 777 Partners vai cobrir ou não essa proposta, é outra coisa. Eu creio que não vai cumprir, não vai cobrir, mas a gente passa a situação para vocês. Agora, situação envolvendo aí 2 meias que a gente tomou conhecimento. Primeiro, o Alan Sonora, que foi uma notícia que foi entregue pelos detetives vascaínos, pelo Marcos Jacobson ontem, de forma exclusiva. O jogador de 25 anos, que é cria do Independente, lá da Argentina, tá? E realmente o Vasco formalizou uma proposta para este atleta. Existem outros clubes aí, como o próprio Santos, tá, disputando a contratação do jogador. E é bom jogador sim, pessoal. Muito bom jogador, que estava lá no futebol mexicano e que fez vários campeonatos aí bons com o Independente lá na Argentina. É um jogador aí tipo o Benítez, certo? Mas muito melhor fisicamente. E hoje a gente toma conhecimento aí que o Vasco também fez proposta para Roberto Pereira, certo? Laureano, quem é Roberto Pereira? Roberto Pereira é um meia de 32 anos. Vocês devem lembrar dele porque ele é cria lá do River Plate e foi um pedido aí do nosso treinador. Ele se desvinculou da Udinese da Itália, tá? Ele tem uma passagem também marcante lá pela Juventus de Turim e pelo Watford lá da Premier League. Então, o seguinte, né? Pedido aí do nosso treinador. 2 meias podendo pintar aí no Vasco da Gama. O fato do Vasco da Gama estar negociando com esses jogadores aí pouco conhecidos aí significa dizer que não deverá chegar jogador de grande porte aqui. Aquilo, né? A gente fica decepcionado? Fica, porque foi feita uma mobilização pelo Vieto gigante, né? Porém, se o treinador está falando que esses 2 atletas aí estão à altura para agrupar o elenco, a gente tem que respeitar, porque ele pediu o Praxedes, pediu o Paulinho, pediu o Vegete e melhorou, certo? Então a gente agradece aí pela atenção, muito obrigado, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!